Queridos irmãos, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Eu sou o pastor Rogério da Costa de São Paulo e nesse momento tão especial que Deus nos concede, vamos juntos refletir nas verdades da Palavra de Deus. Quem não se inscreveu nesse canal ainda, se inscreva, clique aí no sininho, dê um joinha, seja abençoado, edificado, uma ou duas vezes por semana assistindo essas mensagens. Agora é a parte 2 sobre o tema repetições bíblicas. Já ministramos a parte 1, falando da repetição em que Jesus diz, em verdade te digo. Falamos também da repetição dos 2 sonhos que Faraó teve e José deu a interpretação dizendo, é um sonho só. Falamos também dos dedos e mão que escreveram na estucada da parede na Babilônia, no reinado do rei Belsazar, e a mensagem era Mené, Mené, Tekel, Farsim, o Mené estava repetindo. Falamos também que naquele grande dia, diante do Senhor, as pessoas no dia do juízo final, muitos me dirão naquele dia, disse o Senhor Jesus, Senhor, Senhor, em teu nome profetizamos, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome fizemos maravilhas. Esse Senhor, Senhor é a repetição por causa do peso da responsabilidade. Mas vamos dar sequência aqui que tem mais repetições para sermos edificados e nos maravilharmos com a palavra de Deus. Porque a Bíblia que tem essas repetições é porque é um destaque. É porque chama, o escritor é usado pelo Espírito Santo para chamar a nossa atenção para o que está sendo escrito. É dar ênfase. Então vamos à parte 2, eu quero ler apenas um versículo, em Hebreus 11 e o versículo 5 que diz, preste atenção nas repetições aqui, pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara. Visto como antes a sua trasladação, alcançou testemunho de que agradara a Deus. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Falamos também na primeira parte de quando Moisés estava na rocha, na fenda da rocha. E Deus pôs a sua mão para que Moisés visse a glória do Eterno pelas costas. E quando Deus passa, ele repete o nome dele. Ele mesmo proclama o nome dele. Yahvé, Yahvé, Deus misericordioso, piedoso, perdoador. Olha que momento sagrado. Que grandeza isso Deus está passando. Deus repetiu o nome dele porque ele é santo, porque ele é sagrado, porque ele trata dessa maneira. Mas vamos tentar discernir conforme o Espírito Santo nos der mais e mais repetições. No Antigo Testamento, nós vemos muitas vezes Deus tratando os filhos de Israel e falando com eles. Eu vos tirei da terra do Egito, da casa da servidão. E depois Deus repete, e de novo, e vem repetições e novamente repete. Mas por que Deus repete tanto isso para o povo de Israel, o povo escolhido? Eu vos tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Deus estava sempre mostrando para eles aonde eles estavam e da onde Deus os tirou e que eles eram propriedades do Senhor Deus Todo-Poderoso. Então a repetição era contínua, mas isso é a mesma coisa nos dias de hoje. Depois da vinda do Senhor Jesus, veio salvação para todo aquele que crê. E qual é a nossa alegria quando conversamos com os irmãos? Quando encontramos irmãos, tanto faz estarem no Brasil, em qualquer país, a gente diz, somos gratos ao Senhor Jesus que nos tirou de uma vida de pecado. Senhor Jesus nos tirou do mundo de destruição. Senhor Jesus nos salvou. Senhor Jesus nos libertou das garras do demônio. E isso pode ter meses servindo ao Senhor, está agradecendo a Ele, dizendo, Ele me tirou do pecado do mundo. Pode ter 1 ano, pode ter 10 anos, pode ter 50 anos, estamos sempre confessando. Jesus nos tirou do pecado desse mundo. Jesus nos tirou de uma vida de iniquidade. Jesus nos tirou das trevas. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Nunca cansaremos de repetir.
dando honras e glória ao Senhor Jesus e reconhecendo que não somos em nós mesmos, pertencemos a Ele. Somos ovelhas. E ovelhas não sabem nem achar água, nem achar comida. Precisa do pastor. Jesus é o meu, é o teu, é o nosso pastor e bispo das nossas almas. Quero outra repetição também, muito interessante. Os 4 evangelhos. Os 4 evangelhos. Você pode perceber que tem histórias repetidas na Bíblia. Mas entre a mais repetida é 4 vezes contando o plano da salvação de Deus. A expiação do pecado pela morte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 4 vezes. Sendo que Mateus escreveu voltado para os judeus. Marcos escreveu voltado para os romanos. Lucas escreveu voltado para os gregos. E João escreveu para todas as nações da terra. E a Bíblia é o livro mais lido no mundo todo. E segundo hoje se diz os pesquisadores, não é o livro de Salmos o livro da Bíblia mais lido, mas sim o Evangelho de João. Que a Bíblia sendo o livro mais lido de todo mundo, o mais lido da Bíblia é o Evangelho de João. O interessante é esta riqueza do que está escrito. 4 vezes a história é contada. A Bíblia diz que um cordão de 3 dobras é difícil de se quebrar, mas o testemunho da morte e ressurreição do Senhor Jesus, morte pelos nossos pecados, ressurreição para a nossa justificação, não é um cordão de 3 dobras, já é um cordão de 4 dobras, aí ninguém pode quebrar, louvado seja Deus. A Bíblia diz que por 2 ou 3 testemunhas se é oficializado como verídico aquilo que foi tratado. Só que os 4 evangelhos não são nem 2 nem 3, são 4 testemunhas que escreveram. Então é mais do que verídico. Esse 4 está selado no céu e na terra. E também lá no céu, diante do trono de Deus, são 4 querubins da glória, que ficam de dia e de noite, clamando e dizendo: Santo, Santo, Santo é o Deus Todo-Poderoso que era, que é e que há de vir. Então esse 4 está simbolizado lá também. Olha que importante a repetição dos 4 evangelhos. Mas nós temos outras repetições também. Você observou o que eu li aqui em Hebreus 11? Repetiu 3 vezes sobre a transladação de Enoque. Pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte, não foi achado porque Deus o trasladara. Visto como antes da sua trasladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Então é interessante que Enoque tinha uma fé que precedeu essa transladação. É por isso que o escritor sagrado quis destacar 3 vezes que Enoque foi capturado por Deus, levado por Deus, arrebatado por Deus, tomado por Deus, transladado. Mas a ênfase é que havia uma fé em Enoque que agradava a Deus. Então essa fé precedeu o arrebatamento dele. É um exemplo para nós que precisamos ter uma fé que agrade a Deus para um dia sermos tomados e levados pelo Senhor. Ou vivo sendo transformado como Enoque, ou estarmos dormindo e ouvimos a voz do Filho de Deus nos chamando e vamos voltar a viver para servir ao Senhor e adorá-lo de eternidade a eternidade. Olha a repetição aí. Mas temos a repetição também da fé em Hebreus 11. Quantas vezes é repetida esta fé? Pela fé, pela fé, pela fé, pela fé. Mas o que o escritor está trazendo sobre esta fé, sobre a importância desses heróis da fé nessa galeria? Esta fé, ela tem duas raízes etimológicas, ela tem 2 significados para aproveitarmos muito bem, entendermos com clareza o que Deus quer que saibamos sobre esta fé. É uma fé do sobrenatural, de Deus agindo poderosamente na vida daquele que crê nele, que confia nele, que espera nele. Deus é o Deus que faz o impossível para cima.
mas é uma fé também de fide. Esse fide é de fidelidade. Fidelidade de quem anda com Deus, fidelidade de quem serve a Deus. É por isso que a conversão também é chamada de obediência da fé. Porque não adianta ver o sobrenatural se não há uma reciprocidade com Deus, se não há uma fidelidade. Então, exemplo de todos os heróis da fé, eles estão tratando do agir de Deus, mas é uma via de duas mãos. Tem uma fidelidade, uma interação, uma integridade, tudo íntegro, tudo junto em servir a Deus, amando ao Senhor de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento e amando o próximo como a si mesmo. Mas eu quero concluir mostrando para vocês que interessante. No Antigo Testamento Deus chama Moisés repetindo, Moisés, Moisés. No Novo Testamento Jesus chama Simão, Simão, Simão. No Antigo Testamento Deus chama Samuel, Samuel, Samuel. No Novo Testamento Jesus chama a Saulo no caminho de Damasco, Saulo, Saulo. Por que as repetições? É porque quando Deus chama, é preciso ter responsabilidade. É porque quando Deus nos chama, Ele chama para uma grande missão. Eu quero que você saiba que Deus não só chamou no passado, mas chama você agora. Me chama, chama cada um de nós. Deus chamou Moisés quando Moisés se sentia incapaz. Mas depois o Senhor esclareceu para ele, Moisés, eu serei contigo. Se Deus te chamou, Ele é com você, confia. Não seja perfeccionista. Se não for assim, se não for do meu jeito, se não for dessa forma. Não, o Senhor que chamou Moisés, Moisés chama você. Jesus chamou Pedro, Simão, Simão, Satanás me pediu para cirandar, e Jesus não brecou Satanás, mas ele disse, eu orei ao Pai por você, e quando te converteres, confirma os teus irmãos. Olha aí, até nas ciladas que o inimigo arma, as arapucas, os ardis, os assalpões que o inimigo arma para nós, o Senhor Jesus intercede ao Pai para sairmos com a vitória. Interessante quando Deus chama Samuel, Samuel, é porque Deus levanta Samuel com tantas funções para servir a ele, porque Samuel era sacerdote, era profeta e era juiz também. Um acúmulo de trabalho. E quantos de nós não estamos querendo trabalhar na obra do Senhor, estamos tão sossegados, mas o Senhor está te chamando. O Senhor está me chamando a cada dia. Ouça o Senhor te chamar e atenda ao chamado dele. E Jesus chamou também Saulo, Saulo no caminho de Damasco. Porque Saulo foi escolhido para ser um vaso para levar o nome do Senhor Jesus diante dos reis da terra, diante dos judeus e diante dos gentios também. Seja abençoado porque o Senhor está te chamando para fazer a obra dele. Você é um vaso escolhido. Você pode ouvir através dessa ministração o eclodir da voz do Senhor repetindo o teu nome. Repetindo porque ele nos convoca. Repetindo porque ele diz, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Repetindo porque ele diz, eu vos nomeei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. Então, assim como ele chamou Moisés, Moisés, Samuel, Samuel, Simão, Simão, Saulo, Saulo, ele chama a cada um de nós. Que Deus abençoe a sua vida e seja edificado em nome do Senhor Jesus por esta palavra. Amém.